Aproveitando meu último vídeo sobre lugar de fala, eu decidi trazer um pouco sobre a discussão da vivência. Aí para isso a gente vai entender três conceitos: universalismo, identidade e humanidade genérica. Gente, como vocês me requisitaram demais, assim, mandaram muitos comentários, muitos likes, compartilharam demais o canal, eu voltei, é louca, na verdade eu tô gravando isso antes de eu lançar oficialmente o canal, né? Oiê, tudo bem? Como você tá? Eu sou Alex e esse é o Desbinarize-se. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre vivência, como eu comentei no começo do vídeo. A ideia é, nesses primeiros vídeos, a gente entender alguns conceitos básicos para ajudar em umas discussões futuras. No último vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho, um dos tópicos que eu falei foi sobre como as pessoas oprimidas nem sempre reconhecem as opressões das quais elas vivenciam. Isso porque a gente acaba universalizando uma vivência. Tá, mas calma, o que é a vivência? A vivência é o conjunto das relações, das pessoas, dos lugares, das experiências e todos esses processos em que uma pessoa vivencia. Assim, acho que dá pra entender por vivência. Ou seja, a minha vivência é de onde eu sou, onde eu estudei, as pessoas que eu conheci, a minha família, a minha identidade, minhas relações, como eu me porto perante o mundo e como o mundo se porta perante a mim, e todos esses processos, da mesma forma como a sua vivência, o local de onde você veio, e essas questões. Tá, mas o que é a universalização da vivência? A universalização da vivência é basicamente a identidade. A identidade, que é uma coisa que eu vou discutir melhor num vídeo só sobre isso, é basicamente a ideia de você criar alguns princípios gerais de uma vivência. Por exemplo, identidade não é só pessoas LGBTs, mulheres, pessoas negras, e, enfim, pautas minoritárias. Identidade também é, por exemplo, a escola onde você estudou. As pessoas que estudaram junto com você passaram pelos mesmos professores, tiveram provas similares, as pessoas da sua turma, você conheceu muitas gente, tiveram vivências similares. Da mesma forma como pessoas que vão para uma mesma igreja têm uma mesma identidade. Então, a identidade são todos esses processos. Vai ser a sua escola, a sua religião, vai ser de onde você veio, a cidade onde você mora, o que você trabalha. Todas essas questões são identitárias. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro afirma que ele quer um ministro evangélico, ele está defendendo pautas identitárias também. Então, todos esses processos são identitários. Então, a vivência é o conjunto completo de todos esses processos. Por isso que é complicado a gente delimitar um local de fala, como eu comentei no último vídeo. Porque a gente acha que todas as vivências vão ser iguais. Porque a gente acha que uma pessoa que estudou em tal colégio vai ter a mesma vivência que outra pessoa que estudou em outro tal colégio. E esses processos acabam modificando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho lá. E cada pessoa é muito única. Então cada vivência é muito única. Só que a gente acaba também, e a gente precisa universalizar um pouco essas vivências, porque a gente reconhece que existem algumas questões de opressão estruturais. Ou seja, se você é uma pessoa negra no interior do Rio Grande do Sul, você teve na sua infância o mesmo problema da falta de representatividade nos desenhos animados do que sendo uma pessoa negra no Acre, em Roraima, em diversos lugares. Então esses processos são muito mais do que uma vivência isolada. Eles são vivências coletivas. Mas é importante a gente entender que não existe uma humanidade genérica. O que é exatamente humanidade genérica? É a ideia que existe uma humanidade genérica, que existe uma única forma de ser humano, que é, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem Humano, em que tentam universalizar uma vivência, uma experiência, uma identidade humana, como se esses processos fossem iguais no interior de São Paulo, na Índia, no Amapá e enfim, em qualquer outro lugar do mundo. É, por exemplo, também uma unidade genérica, o IBGE, que tenta traçar um perfil de como um homem de 20 e tantos anos, que tem tal trabalho, não sei o quê, para criar algumas estatísticas para entender esses processos. É necessário a humanidade genérica para a formulação de políticas públicas. Entretanto, a gente tem que entender que ninguém realmente experiencia a humanidade genérica, sabe? Eu sou tocável, eu tenho meu corpo, eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha história. Você tem a sua história, você tem seu processo. A gente não é a humanidade genérica.
E para ilustrar esse debate, eu vou trazer uma discussão que existe dentro do feminismo, que é a essência feminina, que é achar que existe uma única forma de ser mulher, uma única experiência de ser mulher e uma única vivência de ser mulher. Como, por exemplo, existem mulheres cisgêneras que tiveram câncer e perderam o útero. Ou seja, a gente não pode achar que ser mulher é definido por um útero. Ser mulher também não pode ser definido por uma vagina, porque existem mulheres intersexo. Existem pessoas que têm genitálias ambíguas, mas que se identificam e foram identificadas enquanto mulheres. A gente também não pode usar a sociabilização como métrica, porque existem mulheres que quando eram crianças eram meninas sapatão, masculinizadas, e enfim, que tiveram processos e relações diferentes do que uma menina que brincava de boneca da mesma forma como as outras meninas. Da mesma forma que existem meninos que tiveram uma construção e uma sociabilização mais próxima à feminilidade. E, historicamente, as próprias feministas negras já romperam com o feminismo branco por não se verem representadas nas pautas, nas instruções, nas reivindicações que as mulheres brancas tinham. Por exemplo, enquanto as feministas brancas lutavam pelo direito de acessar o mercado de trabalho, as mulheres negras estavam sendo escravizadas ou estavam saindo de um período de escravidão, mas ainda trabalhando como faxineiras, empregadas, domésticas, babás. Então elas já estavam muito inseridas no mercado de trabalho. Então as vivências eram muito diferentes. Elas não se viam reconhecidas nesse feminismo que só reivindicava pautas brancas. Da mesma forma como a vivência de uma mulher autista, a vivência de uma mulher cadeirante, a vivência de uma mulher com uma doença crônica vai ser diferente da vivência de uma mulher neurotípica, de uma mulher andante sem nenhuma doença crônica. Porque a gente tem que entender que a vivência é um processo de identidade, mas é um processo de recorte. E esses recortes, eles acabam moldando a forma como a gente lida ao mundo. Então não existe uma única forma de ser mulher. Então, por exemplo, eu não vou aceitar que as pautas das mulheres trans sejam excluídas por elas não serem reconhecidas enquanto mulheres, sabe? Não é afirmar que uma mulher trans vai ter a mesma vivência enquanto uma mulher cis. Da mesma forma que não é afirmar que a vivência de uma mulher negra vai ser a mesma que a vivência de uma mulher branca. Todos esses processos são vivências diferentes, são recortes diferentes, são identidades diferentes. A vivência é um processo muito singular e muito único. Mas enfim, isso não é nenhuma verdade absoluta, são apenas algumas indagações e percepções que eu tenho e um convite para o debate. E esse é o canal Desbinarize-se, o canal para desconstruir pensamentos binários. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, comenta. Aliás, o que vocês acham sobre esse debate? O que vocês acham sobre vivência? Sugerem também outros temas que vocês querem que eu discuta? Compartilhe o vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais pra vocês seguirem e me stalkearem, a louca. Mas enfim, eu acho que é isso pelo vídeo de hoje. Não, foi ótimo que, tipo, foi só sentar pra começar a gravar, que veio correr entregar coisa pros meus vizinhos aqui, começou uma construção, um barulho de construção aqui perto, assim, tudo. Mas enfim. Aproveitando o meu último vídeo sobre lugar de fala, hoje já volto.